Vitão chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira para assinar com o Flamengo. E aqui você entende todos os detalhes de como joga este zagueiro. Especulado no Cruzeiro, mas acertou com o Flamengo. E nesta terça-feira, Vitão, zagueiro ex-internacional, chega para acertar com o Flamengo. E aqui você vai entender como é que joga este atleta que esteve no Internacional em 2025, numa campanha que não foi tão boa assim do Inter. Eu tô aqui ao lado de Vincenzo Dalicani para a gente poder falar um pouquinho do jogo do Vitão, que a gente já até fez essa análise da questão do Cruzeiro, né? Mas agora indo para o Flamengo se torna um pouquinho diferente, né, Vincenzo? Pois é uma situação de encaixe um pouco diferente. Sim. Então seria um titular do Cruzeiro ao lado do Fabrício Bruno. Claro que teria que brigar por posição com o Djalma e com o Jonathan Jesus, mas seria um titular ao lado esquerdo da zaga. No Flamengo você tem Léo Ortiz pela direita e Léo Pereira pela esquerda. O Vitão não joga com o futebol de hoje dele na vaga de um dos dois. Perfeito. O Danilo é o imediato para jogar nas duas funções, mas o Danilo é mais lateral direito, na verdade é um lateral direito de origem, né? Pode ser mais zagueiro direito e o Vitão pode ser mais zagueiro esquerdo como imediatos desse time do Flamengo. Aí a situação fica interessante. O Vitão é um jogador com boa impulsão, com boa capacidade de duelar pelo alto, apesar de não ser o principal destaque do jogo dele. Tem muito boa construção com as duas pernas, tanto com a direita quanto com a perna esquerda também. É rápido para recuperar e tem agilidade para dar esse tipo de bote, mas é importante salientar. O Vitão não veio de uma temporada boa. O Internacional como um todo fez uma temporada péssima. E não dá pra gente pegar o Vitão desse contexto, tirar ele desse contexto e avaliar individualmente. Não, o Vitão foi impactado pelo contexto em que ele estava, que era o Inter. Por isso faz uma temporada ruim. Não quer dizer também que ele é um coitadinho nessa história, não. Ele é um dos responsáveis também pela temporada ruim que fez o Internacional. Vou mostrar por quê. Chegaria ao Flamengo para ser reserva e para recuperar o melhor futebol que ele teve na carreira. Como 2024 ele fez um ótimo ano, principalmente a reta final do Inter, que foi avassaladora. O Inter ganhou várias posições. 2022 ele tinha sido muito bom, mas 2025, assim como o time como um todo, que brigou até a última rodada contra o rebaixamento, também não tem como a gente esquecer do contexto inteiro. Exato. Não é só um jogador que prejudica, é o sistema, e por isso que o Inter sofreu tanto até o final do ano. Exatamente, vamos nessa que eu quero mostrar mais pra galera. Ó, vamos fazer o seguinte, tá? Primeiro, bolas pelo alto. Jogadas pelo alto do Vitão. Não é o principal do jogo dele, ele ganha menos de 60% dos duelos pelo alto. Não é um número excelente, mas é um jogador que tem capacidades interessantes, tá? Nessa jogada contra o Vitória, por exemplo, um jogo muito importante na briga contra o rebaixamento. Ele posicionado na marca do pênalti, um pouquinho pra frente da marca do pênalti, entre a pequena área também. É onde marcam os principais zagueiros pra fazer essa zona, né? Pra subir nesse tipo de bola alçada. Esse ele acaba perdendo, não sai tanto do chão, não tem tanta impulsão aqui, assim. Aqui, por exemplo, posicionado dentro da área, na primeira trave, ele vai conseguir subir bem, muito bem, com uma posição por cima para conseguir testar essa bola e colocar para fora da grande área, né? Ele vai muito bem. Esse confronto contra o Ceará, vitória do Internacional muito importante na briga contra o rebaixamento também, foi muito inteligente porque o Vitão combateu o Pedro Raul, um atacante rápido, e foi muito bem para ganhar essas jogadas. Por exemplo, essa ele consegue vencer com qualidade, com tranquilidade. Olha essa disputa com o Pedro Raul de novo. Repara como o Vitão tá longe da bola para ganhar impulsão, para ganhar distância, e ele consegue subir bem mais alto, inclusive, que o Pedro Raul. Tem uma impulsão muito boa, apesar de não ser um zagueiro tão alto. Tem 1,85 o Vitão, não é um cara que tem tanta altura assim. Mas um exemplo, tá? De novo, como ele vem embalado, como ele vem com impulsão para conseguir saltar mais alto que o Pedro Raul e conseguir ganhar essa jogada também. Nesse caso, não largou o Pedro Raul em momento algum, né? Vai sonhou com ele o Pedro Raul, exatamente. Tá? Mais um lance, por exemplo, do Vitão combatendo o Pedro Raul em duelos por cima, a batida de lateral, o Vitão sobe e sobe muito bem, consegue estar bem posicionado para fazer esse corte e testar a bola para fora da grande área. Mais um lance pra gente ver, inclusive essa bola volta e ele ganha de novo do Pedro Raul, que sonhou com o Vitão nessa partida contra o Ceará, do Inter contra o Ceará, né? Ele vai travar por baixo de novo, inclusive essa jogada vai acabar. Nessa ele se recupera muito bem, mostra a velocidade de recuperação. O Pedro Henrique, na verdade, bate, ele consegue tirar na entrada da linha do gol, né? E aqui você tem uma cabeçada ofensiva, é raro ver, tá? Ele consegue chegar embalado, subir muito, e olha como ele subiu, tá? Ele subiu um Mike, por exemplo, né? Conseguiu subir bastante e aí cabeceou essa bola pra fora. Então você tem essas questões, não é um principal destaque do jogo do Vitão, não é o zagueiro que não perde nenhuma pelo alto,
perde, e é normal que perca, mas é um jogador que tem impulsão e que consegue ter muita noção de espaço, principalmente para ter essa distância para disputar essas bolas por cima. E persegue muito bem também, né? Pois é. Ele fez essa parte de perseguição várias vezes ao Pedro Raul para não dar espaço ao atacante para que ele conseguisse dominar a bola, girar. E por isso que o Internacional, inclusive, talvez essa tenha sido a grande vitória do Internacional nessa reta final. Claro, teve a última contra o Bragantino, mas essa acabou afundando o Ceará um pouco e o Vitão foi extremamente importante. Só para não esquecer, Vintianos, pessoal, é importante demais deixar o like, tá? Curtir, comentar o que você tá achando dessa análise e, é claro, se inscrever no nosso canal, que ajuda demais. Se você quiser apoiar o projeto também, tem o QR Code aqui na tela, que você pode mandar qualquer valor em dinheiro pra gente, para ajudar. Tem clube de membros e tudo mais. É isso. Vamos continuar? Seguir com a análise, porque agora eu quero falar de duelos por baixo, e aí um problema que o Vitão tem, tá? Às vezes falta urgência, falta pressão no portador da bola e isso prejudica o Internacional em alguns momentos, com o Vitão sendo esse jogador que é muito capaz sim de recuperar, mas que acaba tendo pouca pressão na bola. Exemplo, contra o Vasco no 5-1 que toma o Inter, tá? Essa jogada chega pela direita, o Ryan tá sendo marcado pelo Vitão, o Mercado tá comprometido pelo outro lado. 2 contra 2 nessa última linha, certo? O Vitão tá no 1 contra 1, contra um dos melhores jogadores do país, que é o Ryan, exposto nesse momento. Aqui ele tinha que tirar a distância. O Ryan consegue ter muito espaço para finalizar. Na hora que ele engatilha, o Vitão tá na mesma distância, ele não encurta, o Ryan pega e faz o gol. Contra o Thiago do Bahia, agora o Inter muito colocado para trás, com 4 jogadores de zaga, e você vai ter o Thiago trazendo o Vitão pra cá, porque o Bernabé teve que saltar no Everton Ribeiro e gerando esse 1 contra 1 novamente. O Vitão, dessa vez, ele tira o espaço, mas ele tira mal. Vai tomar uma caneta do Thiago nessa jogada, que também passa pelo Mercado, e assim ele consegue tomar a frente com facilidade do zagueiro do Inter, vai passar pelo Gabriel Mercado e vai finalizar, essa bola vai pra fora. Não é sempre que ele perde, e tem exemplos que ele vence também a jogada. Contra o Bahia também, ele fora da área, pelo lado direito, quase como um lateral. Aqui ele toma o giro, é verdade, mas ele vai conseguir se recuperar na jogada por causa da velocidade, porque é um jogador que consegue ter recuperação muito interessante, explosão física muito interessante. Essa jogada contra o Alisson do Mirassol, que foi um dos melhores pontos esquerdos do campeonato nessa temporada. Ele vai trazer o Vitão para fora da grande área e o Vitão consegue já duelar, já tirar esse espaço, por cima ele consegue travar a primeira jogada, depois ele só protege para ganhar o tiro de meta, né? O Guinegão também, um destaque, um centroavante muito móvel, vai arrastar o Vitão para fora da grande área, porque ele vai passar pelo Bernabé e o Vitão até toma o drible, mas ele consegue se recuperar de uma maneira tão rápida que ele toma a frente do Guinegão e consegue dar um tapa de perna direita para salvar o Inter nessa jogada novamente também. Então não é que o Vitão é perfeito no duelo por baixo, não é, tá? Não é perfeito, mas é um jogador que consegue se recuperar muito bem. Olha onde ele tá para tirar o espaço do Alisson Edwards do Grêmio. Olha a velocidade que ele tem para conseguir chegar para disputar essa jogada. O problema é que ele não tira o espaço. Ele chega, ele tem velocidade para chegar na área. Com receio, né? Exato, e ele não põe o pé para tirar o espaço para ter a urgência na jogada. O Alisson corta para a esquerda e faz o gol. Então assim, é um cara rápido, é um cara com boa recuperação, é um jogador que tem mobilidade com as duas pernas para conseguir dar botes curtos e evitar penalidade, né? Mas ainda assim é um jogador que talvez nessa de evitar o contato, evitar a falta também o tempo de urgência, o senso de urgência para ele encurtar a distância e não deixar com que haja um finalização. Pensando pelo novo contexto do Vitão indo para o Flamengo, você acha que tem muito potencial de evolução? Olha, por estar junto com o Danilo, junto com Léo Pereira, com Léo Ortiz e até mesmo ter ainda um Rodrigo Caio como técnico de bola parada, sim, e tal, que naturalmente vai ajudar os zagueiros? Com certeza. Acho que o Vitão vai melhorar no Flamengo porque vai estar menos exposto. Perfeito. E assim, vamos lá, isso aqui não é uma coletânea de todos os lances do Vitão na temporada. No Inter ele era pilar da zaga. Esse é o ponto. O Vitão esteve só nessa coletânea curta de momentos dele aqui, exposto em muitos momentos. Estava no X1 contra o Alisson Edwards, estava no X1 contra o Thiago do Bahia, contra o Ryan do Vasco, contra o Guinegão, contra o Alisson. E quando você coloca o seu zagueiro tantas vezes num contra um, ele não vai ganhar todas. Perfeito. Ele vai acabar perdendo jogadas também. Por isso que eu falo do contexto. Não é que o Vitão é péssimo nisso, porque eu mostrei lances também que ele ganhou a jogada. Mas é que ele foi exposto demais a ponto de, nas que ele perdeu, gerar chances perigosas para o adversário. Então esse ponto é muito importante, tá? Acho que num sistema defensivo mais desenvolvido, como é o do Flamengo, que é o melhor do país, ou pelo menos foi em 2025, o Vitão tende a ser menos exposto e com isso ter uma taxa de sucesso nesses duelos um pouco melhor. Para fechar, o Flamengo é um time
time que gosta muito da bola, que constrói muito com a Perfeito. bola no pé. Vamos ver lances do Vitão com bola. Nesse momento, vai dar pra ver que é um jogador muito qualificado nisso aqui, tá? Jogando pela esquerda da zaga, do lado do mercado, que jogava pela direita. A virada é muito tranquila pra ele fazer. Perna direita na bola, vira muito bem, coloca o Bruno Gomes em boa condição pra carregar essa bola, pra avançar com essa bola e gerar uma jogada de ataque pra equipe do Flamengo. De novo, colocado agora pela direita, mas jogo contra o Ceará, você tem o Vitão pela direita, o mercado centralizado e o Juninho pela esquerda. O Vitão, nessa jogada, domina, levanta a cabeça e vai conseguir fazer uma boa quebra de linha para colocar a bola no peito do Rafael Santos Borré para a jogada acontecer para o Internacional. Quebra a linha muito fácil, foi muito tranquila essa virada. Agora, de novo, Vitão pela esquerda numa dupla com o mercado, tá? Existe um padrão. Num trio, jogava pela direita. Sim. Como dupla, jogava pela esquerda da zaga. Aqui ele vai conseguir uma boa virada. Aqui pro outro lado, e essa virada é até bem aproveitada pelo Vitinho, né? Ele vai conseguir dominar essa bola, vai ganhar do Luciano Juba e vai conseguir gerar um ataque pro Internacional, que começa numa virada do Vitão. Novamente, ele vai jogar pela esquerda, na dupla do mercado, agora contra o Santos. Cabeça erguida mesmo antes de receber essa bola, domina e aqui ele vai dar uma fatiada de perna direita, agora para acionar o lado esquerdo do ataque. Então ele acionou a direita com o Vitinho, aciona agora a esquerda e coloca o Bernabé, inclusive, em último terço e com condição de cruzar, tá? A bola é muito bem colocada pelo Vitão nessa jogada, o Bernabé não cruza. Contra o Santos de novo, cabeça erguida, buscando opções de passe, mapeando o campo. Vai dominar, nessa ele vai dar uma penteada, ele vai dar um toque já para a perna direita, um drible de corpo para a perna direita, para conseguir já engatilhar e já dar essa fatiada, esse lançamento aqui para o lado direito do campo, onde de novo vai colocar o lateral em boas condições de entrar no último terço já para conseguir cruzar essa jogada. Então é bem interessante a característica do Vitão, né? Com facilidade ele quebra a linha por dentro e ele aciona os dois lados do ataque para gerar ataques ao último terço. Não é um zagueiro burocrático que vai tocar só pro lado, ele vai tentar o lançamento, ele vai tentar o passe longo e isso é um ponto positivo, tá? Mas vamos lá. Pensando no custo também, né, 20 anos, porque o Flamengo paga 10 milhões de euros, né? Sim. Não é exatamente tudo isso, porque tem o perdão à dívida do Thiago Maia, então mais o valor pago. Pensando nisso, qual é a nota para a contratação do Flamengo do Vitão? Vamos lá. Pensando no geral do valor da contratação que é importante para avaliar movimento de mercado e aquela coisa, tem o perdão da dívida, verdade. Mas para facilitar as coisas aqui, vai usar os 10 milhões de euros, Perfeito. 65 milhões de reais na cotação atual que o Flamengo vai investir na contratação do Vitão. É um jogador qualificado? Sim. É um jogador que tem boas características, sim, e mostrou isso ao longo da carreira. É um jogador que não chega na sua melhor fase. E talvez eu esperasse um pouco menos de dinheiro pelo comprar em baixa. O Flamengo está comprando o Vitão em baixa e tem que recuperar o jogador quando ele chegar ao Rio de Janeiro. Por isso, acho 10 milhões de euros muita grana. Acho 10 milhões de euros um valor acima do que o Vitão vale hoje. Não em toda a carreira. Sim. Neste momento, depois da temporada 2025 que ele fez, tá? Para dar uma nota, como chega para ser um reserva à posição, acho que essa nota aumenta um pouquinho. Não tem tanto a cobrança de ser um jogador titular que chegaria para resolver como seria se chegasse em Palmeiras ou em Cruzeiro. Sim. Tá? Acho que uma nota 7 é muito justa pro Vitão. O valor é alto sim, é um jogador que não chega tão bem, mas já mostrou na carreira que tem boas características e chega sem tanta responsabilidade, chega para ser um reserva. E o Vitão, como reserva em qualquer time no Brasil, é uma excelente contratação. É isso, torcedor do Flamengo. Você gostou da análise? Gostou do Vitão? Qual que é a sua nota? Você concorda com o 7 do 20 anos da Alicane? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e, é claro, se inscrever no nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.